Venê, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina, gente Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do Fla. Do Gaúcho. Tá? Gente boníssima. Gente inclusive. boa demais. Tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Venê Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante, o Dudu eu Batista, lembro. exatamente. Muito bem. Então, os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, o Flávio Venê? Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então, foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali. E cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento, ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito: Bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Venê? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa, e aí pra ele conquistar de uma forma... A gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os Venê? melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Muito levou um bem. restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade Show do Mumuzinho. né? Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói e chegou em Niterói. Ai, Venê. Eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que o Eu Niterói. não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá, volta lá. Cadê? Volta naquela lá imagem também? O craque Neto. Parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho. Em cima da grade aqui, ó. O craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí. Tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto? Beijo pra Igor que tá Cara, trabalhando mas com vou o te craque falar, Neto. Mas olha só, alegria a chegada do... Fica o elogio ao Jorginho pela forma como ele foi... Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer bem, isso. verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou e desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque Por quê, ele tem Venê? dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, Claro. mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Venê aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentários, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje?
Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá? E vamos deixar isso bem nítido Nossa, aqui, né? né? Faz o seguinte, Pedrosa, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou isso. menos isso. Mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho em primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim, quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem, vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos Conta lá, pra ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa, e o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas eu acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial, o Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial, mas aí o tempo é extremamente curto, porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação, estamos falando de um jogador estrangeiro, isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, eu tô doidinha. Ou você já falou este nome nesta cadeira de drone do Vasco da Gama? Sim, o Vasco já tentou a contratação dele. Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente, mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernandinho, uma curiosidade, tá? A Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate.
E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada pra isso, né? E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo, Fluminense também. Tem vários Flamengo. Não, o mais curioso que eles acharam pessoas que agora, fazem um trabalho... Um tweet de hoje que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara, ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Olha ele aí. Ó, o homem chegando. Vai ficar... Ó, o Oswaldo Pascoal já tava chorando lá. Ai, esse Flamengo é muito forte, meu. Ai, meu. O Flamengo é muito forte, meu. Bigode, segura os homens agora, Bigode. Ô, Chelsea, pode esperar. Pode cantar já? Não, pelo amor de Deus. Até porque você viu ontem o tal de Caicedo como joga a bola, né? Isso porque cai cedo. Se cai tarde, aí que o bicho pega. Aí quase que caiu cedo aí também, né? Quase que cai. Quase cai Mas cedo. bate também o rapaz. Ah, porra. Enfim, desculpa. Falam que eu batia, pô, eu fazia carinho perto do Caicedo. Não, Porque vai você ser, não achava o atacante nunca. vai ser bom ver o Caicedo marcando a Rascaeta, o Gerson Não com o vai achar, Caicedo. mas Tomara. não vai achar o Arrasca. Tomara. Mas Cai cedo? hoje vê, Vai cair cedinho. esse homem aí que tá perto de você no telão, Mas vai tirar quem do meio campo do Flamengo? Pulgar, esse é titular. Gerson, Arrascaeta. Titular. Acho que o Flavinho concorda comigo. Vai em tirar pode quem cair. pra ele jogar? Começa com o Luiz, termina com o Araújo. Aí joga o Gerson pra lá? Ou então, Não, pô. Não. ou então o Luiz Araújo vai ser deslocado para a esquerda, o Gerson joga na direita e o Jorginho joga junto com o Pulgar. E, É o, isso aí. e o BH? Não, ele tá falando do Dela Cruz. Não, o BH pra mim ele é banco. E já é banco há um tempo. É isso aí, já. o BH. O BH Hoje foi ele mal briga ontem. mais pela posição de Então vamos centroavante escalar do o que pela malvadão ponta. ideal de vocês, vai. Hoje, GV, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrasca, Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Rapaz, Esse Pedro aí que eu não sei, aí entre Pedro e Bruno Henrique, Henrique, hoje eu você vou mais olha pelo pro BH. banco, tem infinidade de gente ali. E tu não muda só jogador não, tu muda característica de jogo, ideia de jogo. O Felipe Luiz, eu gosto muito quando ele assume a responsabilidade e fala que se esse Flamengo não jogar, A a culpa é dele. responsabilidade Mas é mesmo, dele. mas é a mesmo. responsabilidade. Para de Não, a querer culpar os responsabilidade outros, é culpa, pô. para de passar Para de pano. querer culpar os outros. Uma pergunta aqui. O que esse Jorginho, em termos táticos, pro cara que não acompanha o futebol internacional, de função, é tipo a do Arrasca? É um pouco mais pra trás? Ele pode fazer a do Arrasca? Não pode? Explica pro povo. Lembrando que ele joga pela seleção italiana. Você quer que ele jogue de primeiro volante? Ele joga. Quer que ele jogue de segundo volante? Ele joga. Quer que ele jogue de terceiro homem do meio campo? Ele joga. Basicamente, mas eu prefiro o Jorginho como segundo homem do meio. Mas onde ele joga mais? Eu acho, na minha avaliação, Na como Itália, segundo na homem do Itália, meio na campo. seleção da Itália. Ele muitas vezes joga de primeiro também. Isso, até porque lá joga com 3 zagueiros. Exatamente. E ele joga fazendo essa construção pela frente. Mas no Arsenal, a maioria das vezes que ele jogou, ele foi segundo. Porque o primeiro era, geralmente era o Partey, Thomas Partey. E aí ele, às vezes, fazia também o primeiro homem. Mas eu prefiro ele... Vocês são bons de charada? Depende. O que é que cai em pé e corre deitado? Chuva. Você não imaginou, você sabia a resposta. Essa eu sabia. O que é o que é? Por que a plantinha chegou no hospital de madrugada e não pôde ser atendida na emergência? Essa eu já não me lembro. Essa eu não sei, não. Porque só tinha médico de plantão. Tá, por que eu tô falando isso? O Flamengo fez uma charada. Não joga, por favor. Tinha que ter planta no negócio. Tinha que ter. piada Era do horrorosa. Bigode, inclusive, essa planta. Tinha que ser cancelado por essa piada. Olha aqui, sabia que você ia jogar o bode. Falou da planta. Hoje é sexta, hein? Sexta-feira, Hoje é dia de cuidar das plantinhas, ver se tá Ué, tudo ela bem. da Tailândia tá brava, né? Que o povo fala. Tá tudo nos conformes, que a cor verde... Tira do caule. Tira do Tem carro, gente tira do sorrindo carro, ali, tira do ó. carro, Tem gente sorrindo ali, ó. Tira do carro, tira do carro. Bom, o Flamengo fez uma piadoca, uma anedota pra anunciar que o Jorginho chegou. Aí foi o seguinte,
O Flamengo fez uma sequência de postagem no Twitter Isso. que o povo falou, e o estagiário tá maluco, tomou uma cafeína, mas lá o energético lá que vai vender lá, do Mineirinho. Aí não, se você fosse circular e pegar só a primeira letra, aqui tá a sílaba inteira. Jorginho, Jorginho. CHEGOU. Chegou. Ninguém percebeu. Agora, volta pra mim aqui, Pedrinho. Agora, vocês ficam, eu percebi. Vai, tipo... ninguém percebeu. Foi igual a campanha do Botafogo maravilhosa sobre o câncer de pele, lembra? Isso. Ninguém viu uma manchinha, aí o cara viu. Enfim, genial, legal. Não foi o cafezinho do Marco Braz, mas foi bem legal, né, gente? Bem legal. E assim, GV, tirando essa questão política, a comunicação do Flamengo melhorou muito nessa nova gestão e as redes sociais do Flamengo também, a rapaziada que tá lá, a gente tá fazendo um belo trabalho, a gente vê muitas publicações criativas e usando o Flamengo ao próprio favor, porque a gente via que muita coisa deixava passar, mas ultimamente a gente tem visto um movimento muito legal. Parabéns à rapaziada de lá. Parabéns, muito legal. Se tá chegando gente no Flamengo, tá chegando gente no Fogão. E Igor Dorileu está, cadê? Direto do Newton Santos para falar pra gente. Já tem 2 nomes confirmados no Botafogo com a apresentação. E Igor Dorileu vai contar pra gente quem. Eu sei que um tem o nome de um belo personagem, se eu não me engano era do Chico Anísio, que era o Pantaleão. Muito boa. Boa tarde, Igor Dorilove. Salve, torcedor do Flamengo, sejam bem-vindos ao canal Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Flamengo. O Flamengo que tá no mercado da bola em busca aí de contratações de peso, né? Rinestrosa é um jogador aí que o Flamengo negou interesse, alvo do Botafogo, também do Cruzeiro para a temporada, mas o Flamengo, a diretoria rubro-negra, decidiu não avançar nessa contratação. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Flamengo!